Olá, eu sou a professora Rafaela. Estarei agora apresentando para vocês o vídeo sobre a importância de escrever bem para montar um artigo de qualidade. Sou a coordenadora da metalogosciência.com.br. Inicio apresentando a palavra ciência. Podemos dizer que ela vem do latim "saere" e significa conhecimento ou sabedoria. É quando detemos alguma informação ou algum saber sobre algum aspecto da realidade. Distingue-se dos demais conhecimentos pelo seu alto grau de certeza. Então, a gente usa a ciência para qualificar todas as decisões que fizemos em qualquer área do conhecimento para validar teorias, métodos, técnicas, produtos. Todos estes contam sempre com a aprovação geral do público quando são considerados científicos. De acordo com o benefício que a ciência gera, ela pode distribuir assimetricamente países, grupos sociais, sexos. Basicamente, podemos resumir que a ciência ela não busca apenas a verdade, mas ela busca os conhecimentos aceitáveis. E esses conhecimentos nos servem para que possamos viver com qualidade. Podemos nos alimentar com segurança, fazer uma atividade física com segurança e etc. Então, o problema central da ciência nada mais é do que um método. Sem ordem não há um conhecimento. Então, o método científico, ele basicamente organiza o pensamento, ele controla, ele gera um conhecimento e ele se adequa à natureza, ao ser humano, gerando assim um conhecimento científico. Aqui nós temos os graus de teoria de conhecimentos, apresentado no livro de Thomas e Nelson, 2002, em que eles apontam que problemas diferentes requerem soluções diferentes. E quando você soluciona um problema, ele pode ser do não sei ao totalmente confiável. E para ser totalmente confiável, ele tem que ter um método científico. Quanto mais fechado for esse método, melhor é para a ciência e para a sociedade. Então, não há ciência sem o emprego de métodos científicos. Podemos definir métodos como um caminho, um roteiro para a pesquisa. Você traça um caminho a ser seguido, você detecta erros, você é auxiliado nas suas decisões, gerando conhecimentos válidos e verdadeiros para a sociedade, através de atividades sistematizadas e racionais que nos permite alcançar os nossos objetivos. Então, pelo fato do ser humano ser um ser pensante, capaz de criar e transformar o conhecimento, aplicar o que ele aprende, precisou para que a ciência valesse criar um sistema de símbolo para se comunicar. Se você fizer ciência aqui e o mundo inteiro ler, o mundo inteiro vai entender, porque é a mesma escrita. Então surgiu assim a escrita científica, que ela nada mais é do que um gênero literário que veio para padronizar o que se é pesquisado. A palavra teoria, ela é uma palavra grega, teoros. Teoros era o nome dado às comissões que cada cidade enviava a outra para observar os jogos. Então essas comissões olhavam os jogos, voltavam às suas cidades e relatavam as estratégias adotadas pelos adversários. Assim, eles podiam se orientar nas suas próprias estratégias nas próximas competições. Até os dias de hoje, a teoria ela é entendida como um relato sobre um aspecto da realidade, onde alguém observa, descreve. Nesse contexto que entra a escrita científica, ou seja, você vê um fenômeno, você colhe os dados e você interpreta. Você cria uma teoria, você escreve sobre esses dados. Então, sempre que escrevemos, temos que ter em mente que escrevemos para áreas correlatas. Então, quanto mais clara for a escrita, melhor ela será. Então, a escrita pode ser considerada um gênero literário. Iniciou lá no século XVIII com a escrita de documentos informais. A partir do século XIX, as ciências foram separadas. Em 1665, nós temos a primeira revista científica. E a Royal Society era o órgão que recebia tudo que era feito pela ciência. E que, a partir dali, determinava se ia ser publicado ou não.
Quando você vai escrever um artigo, você tem que se preocupar com quem é que vai ler o meu artigo. Primeiro são as revistas especializadas. Então, quando você vai escrever um artigo, veja as revistas. Olhe as revistas que você pretende publicar. E leia os artigos, veja o foco da revista, a forma de citação, as formas das referências. Então, já escreva direcionada àquela revista especializada. Áreas afins também irão ler o seu artigo. Então, você tem que ter uma escrita clara, que todas as áreas do conhecimento entendam. E o leitor, que ele precisa entender o que está sendo escrito. 4 etapas devem ser levadas em conta na hora que você vai escrever o artigo. Primeiro, a quantidade de texto. Segundo, pensar que na escrita científica não tem suspense nem romance. É uma linguagem lógica. Usar diversas línguas. Usar artigos em inglês, espanhol, português, etc. E evitar o plágio. Então, qual é a quantidade necessária quando você vai escrever? Nem muito, nem pouco. Somente o necessário. E esse necessário, ele deve ser claro e conciso. O que é claro? Claro é você mandar mensagens ao leitor que sejam claros e fáceis dele entender. E conciso, tentar fazer isso com o mínimo de palavras. Usar sempre a voz ativa. Então, após eu escrever uma sentença, um parágrafo, uma frase, eu devo me perguntar: essa sentença é fácil de entender? Pois se ela não for, reescreva. Essa sentença é agradável e interessante para ler? Porque se ela não for, reescreva. E essa escrita, ela é informativa ou ela é obscura? Deve-se evitar sempre frases negativas, como por exemplo, ela não está certa. Substitua, ela está errada. Ou, ele não queria fazer o experimento incorretamente. Substitua por, ele queria fazer o experimento corretamente. O meio de comunicação e informação científica, hoje, ele passa das monografias, que são os resultados de uma pesquisa realizada na graduação ou na especialização, dissertação, que é o resultado de uma pesquisa no mestrado, que seria a mais aprofundada que a monografia, e a tese, que é mais aprofundada que a monografia, mais especializada que a dissertação, sendo o resultado de um doutorado. Isso, ele pode ser transformado num artigo científico e publicado aonde? Ou em anais de congressos, encontros, reuniões, ou na internet hoje através das revistas eletrônicas. O artigo, hoje, ele é uma das maiores formas de comunicação que temos na ciência. Ele pode ser um artigo de revisão, revisar algo teoricamente, em vários pontos de vista. Ou regular papers, que chamamos os papers de campo. Pode ser descritivos, randomizados, experimentais, tem várias linhas de pesquisa de campo. Até artigos curtos, hoje estão muito comuns, que são as cartas e as comunicações. As monografias, teses e dissertações podem ser transformadas num artigo e publicado numa revista ou até se transformar em um livro. Qualquer área de conhecimento, para ter uma qualidade internacional, necessita, primeiro, novidades na conclusão. Segundo, metodologia robusta. Terceiro, resultados evidentes. E quarto, apresentação impecável. Às vezes não conseguimos ver a qualidade de uma pesquisa pelo fato de estar mal escrita. Espero que tenham gostado do vídeo. Estamos oferecendo também aulas particulares de metodologia e orientação pelo Skype. Contate-nos pelo e-mail para maiores informações. contato@metalogosciencia.com.br. Obrigado. Aguarde novos vídeos. Estamos gravando vídeos sobre tipos de pesquisa, buscas em bases de dados, como ler e entender o significado das estatísticas, entre outros. Para ver, ouvir, sentir.